E aí pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o pintor americano Bob Ross. Robert Norman, ou mais conhecido como Bob Ross, é um pintor americano apresentador de TV que ficou muito conhecido até os dias de hoje como criador e apresentador do programa televisivo The Joy of Painting, que foi para o ar na PBS no Canadá e na Europa. Ele nasceu em 1942 e faleceu em 1995. Mas mesmo depois de tantos e tantos anos, ele continua muito conhecido por diversos ilustradores da atualidade, tá? O Ross, ele é um pintor, né? Que ele agrega muito valor aos ilustradores hoje em dia ainda, porque ele tem um canal ainda no YouTube, lá com vários vídeos dele postados, não sei se são todos, mas tem muito vídeo lá para você assistir dele fazendo diversas pinturas de paisagens e é muito legal. Enquanto eu estou falando dele aqui, vocês vão ver aqui no fundo que está passando uma ilustração que eu fiz de um cenário enquanto eu assistia um vídeo do Bob Ross ensinando esse cenário. Eu vou pôr o link na descrição de qual vídeo dele que eu assisti para estar fazendo isso. E o que eu achei de estar fazendo um processo assistindo o Bob Ross. Que eu até mencionei em um vídeo passado que é muito legal você estar assistindo o conteúdo dele, porque mesmo sendo tradicional e você trabalhando no digital, tem muito que você pode estar aprendendo. Por exemplo, enquanto eu fazia essa ilustração, o Bob Ross estava lá com um pincel específico, fazendo misturas de tintas específicas. Então eu pensei, eu vou fazer as cores ao lado ali da minha tela, né? E conforme eu for precisando, eu vou até clicando em algumas ali. Acaba que eu esqueço e às vezes uso a paleta geral, mas eu tentei deixar as cores meio determinadas ao lado para fazer. E é bem legal porque você tem que ter um certo conhecimento dos seus brushes, o que é natural se você faz no tradicional, que você conhece para que serve cada pincel que você tem. Se você tá lá com uma tela e os seus pincéis ao lado, você sabe que o pincel mais fino você vai utilizar ele para os troncos, que o pincel mais grosso para fazer as pinceladas mais cheias, que é para preencher mais rapidamente a tela, e qual textura de pincel você quer usar para fazer aquela folhagem. Então isso é bem legal. Porque no tradicional você tem que conhecer os seus brushes, né? E no digital também. É muito importante você conhecer as ferramentas que você tem. Então ali eu tive que lembrar bem de quais os brushes que poderiam se assemelhar à textura que o Bob Ross usa enquanto eu fazia. E é muito legal estar utilizando isso. Tem algumas diferenças que são meio complicadas de replicar no digital, por exemplo, que é a mistura de cor no pincel, onde ele bate com o pincel pegando tipo o amarelo na borda de cima do pincel e embaixo pegando mais o vermelho. Eu não consegui reproduzir isso no Photoshop, porque eu só seleciono uma cor, então eu tinha meio que o dobro um pouco do trabalho que ele tem em certos pontos. Porque assim como o digital tem alguns facilitadores, ele também tem algumas dificuldades e peculiaridades. O que é mais fácil em alguns pontos no tradicional é mais difícil no digital e vice-versa. É muito legal você estar estudando Bob Ross. Ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos aos 17 anos e por conta disso ele foi transferido para o Alasca, onde ele viu neve e montanhas pela primeira vez, o que ele reproduz muito nas telas dele e que são bem legais aí de você estar estudando se você gosta de fazer cenários ou quer aprender a fazer mais. Ele desenvolveu uma técnica de pintura rápida para criar arte para venda. Então você vai ver que os vídeos dele são em média 30 minutos, são coisas rápidas, simples, que é para você não ficar frustrado, né? Os espectadores do programa dele na época tinham 30 minutos ali para assistir para conseguir replicar o que ele fazia. Então ele tentou criar essa técnica de um jeito bem simples para qualquer pessoa conseguir fazer suas pinturas, o que é muito legal, bem fácil de executar mesmo. Eu já fiz no tradicional pinturas assistindo o programa dele, realmente você consegue executar ali coisas simples assistindo o que ele e escutando o que ele fala. É muito legal isso. E o bom do Bob Ross, cara, é que ele tem uma vibe muito tranquila, né? Aquele papo de esse é seu mundo, né? Sem problemas. Tipo, se você tem um erro, o erro pode se tornar uma parte da pintura muito legal. Hello, I'm Bob Ross, and I'd like to welcome you. First of all, let me take just a moment to thank you for allowing me back into your homes. Então isso é muito bom nos vídeos dele, no programa que ele faz. Eu recomendo muito que você assista, né?
Porque ele repete muito durante a pintura, ele fala, sem problemas, esse é seu mundo, né? Que você tá no controle, você que manda nisso aqui, não tem, sem pressão. Isso é muito legal, que ele fica lá, no pressure, no pressure. É muito gostoso de assistir um programa do Bob Ross. Com certeza isso vai agregar bastante para você. E além de pintor, né? Ele é um grande profissional em diversos meios, porque ele tinha uma linha de produtos dele que ele vendia lá, tipo tinta do Bob Ross, pincel do Bob Ross, onde ele conseguia faturar com isso mais, né? Porque mesmo ele tendo se alistado na Força Aérea, onde ele tinha um salário regular e coisas assim, ele viu uma chance, uma oportunidade maior de lucratividade com a pintura, que ele já assistia outros programas de pintores e ele tentou fazer algo diferente no estilo dele, e o que até hoje repercute muito bem para os ilustradores, entende? Então é o que eu digo, às vezes não se focar apenas em canais que ensinam pintura digital, às vezes você se voltar um pouco pro tradicional vai te ajudar bastante, e como o Bob Ross diz, não tem pressão nenhuma, é o seu mundo e você faz como você precisar, entende? Durante essa ilustração que eu fiz, algo bem interessante de se mencionar é que eu não fiquei usando muito Ctrl Z, eu não fiquei voltando, não fiquei usando borracha, foi bem direto, sabe? Eu ia jogando as pinceladas e depois passando por cima, e foi muito legal, porque é bem o que o Bob Ross ensina, sabe? Você vai seguindo o método dele, o passo a passo, e funciona, o que depois é bem legal para você estar acrescentando no seu estilo de pintura. Quando você for fazer um cenário, você pode pegar essas coisas, por exemplo, eu fiz ali o céu, tudo mais, e o Bob Ross provavelmente ele já tinha bem estabelecido o que viria depois e depois, então isso é bem legal, porque as camadas são bem divididas. Eu consegui fazer cada etapa do processo dele em uma camada diferente no Photoshop, então é excelente o método dele, bem simples, e você consegue fazer pelo menos um esboço inicial para uma pintura mais complexa. Por exemplo, essa ilustração aqui dele que eu estou reproduzindo, eu poderia facilmente pegar ela novamente, mesmo depois de finalizada, e refinar ela com mais umas 5, 6 horas e deixar uma pintura extraordinária, com elementos extras assim incríveis. Quem sabe até tornar ela uma ilustração bem cara de estúdio Ghibli, sabe? É bem fácil de conseguir fazer isso depois de ter essa etapa que o Bob Ross passa pra gente, porque com as ferramentas do digital que a gente tem, onde a gente consegue colocar uma saturação mais estourada, consegue trabalhar elementos novos, adicionar personagens depois, é excelente esse tipo de pintura. Então teste aí, pegue umas ilustrações que o Bob Ross ensina nos vídeos dele, veja uma paisagem que você acharia legal para um cenário de anime, não sei, e reproduza, e depois que você fazer o que ele mostra no vídeo dele, tente acrescentar pontos a mais, personagens, que você vai ver que esse ilustrador é incrível. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se de curtir, compartilhar esse vídeo se vocês gostarem. Comentem aí o que vocês acham do Bob Ross, se vocês já conheciam ele e se vocês vão fazer alguma pintura lá do canal dele. Eu acharia muito legal se vocês colocarem isso aí nos comentários, beleza? Muito obrigado e até a próxima!